Ainda assim, a distância é considerável, né? Caiu se pautando bastante. pelas pesquisas. E a senhora tinha uma expectativa, falava isso, né? De que a eleição municipal é um pouco diferente da eleição nacional, porque os eleitores estão mais preocupados ali com os problemas do cotidiano. E a gente tem visto, pelo menos até o momento, assim, que de fato tem dois candidatos de um lado tentando ali o apoio, né, ou o voto ali o apoio do Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, ou o apoio dos bolsonaristas, e do outro lado o Boulos, né, explorando muito a imagem do presidente Lula. Até agora isso não se confirmou, assim, a gente tem visto, os próprios vídeos que a senhora posta no Instagram mostram um pouco isso, né, essa questão que é mais... que envolve ataques, né, uma coisa que é mais de discurso de polarização mesmo, gera muito mais engajamento do que os discursos de proposta. A gente está a menos de um mês da eleição, né? Como é que a senhora vai tirar essa diferença diante desse cenário que se mostra ainda, por mais que sejam 3 candidatos à frente da senhora, um pouco de polarização também na disputa municipal? Fábio, eu tenho uma leitura um pouco diferente do que está acontecendo e coloco ela aqui para debate. Um ano atrás, primeiro que ninguém acreditava que eu conseguiria chegar aqui como candidata. Tanto porque as pessoas estão acostumadas com as cartas marcadas, então com a política sentando numa sala para resolver quem vai ser candidato, mas também porque você olha para mim e fala, uma menina, sem padrinho político, como é que vai fazer? E aí a menina junta o melhor time, tem as melhores propostas e mostra que o nosso time é o mais preparado. Mas uma outra coisa que se dizia, que aí eu acho que eu queria trazer essa visão diferente, as pessoas achavam que a eleição ia ser sobre Lula contra Bolsonaro, e eu dizia que não. Eu dizia que não. Metade da população de São Paulo quer alguém independente. As pessoas sabem que nem Lula e Bolsonaro são candidatos. Elas querem alguém que possa dialogar com elas. E eu ainda acho que é isso que está acontecendo. Tem uma outra polarização que não é sobre Lula e Bolsonaro. E acho que o Nunes erra absurdamente quando ele fica se estapeando com o Marçal para ver quem é o candidato do Bolsonaro. Não é isso que está em jogo. As pessoas estão cansadas. Elas estão cansadas da mesmice, elas estão cansadas desses anos tão duros que a gente teve com pandemia, com crise econômica em cima de crise econômica. Elas estão cansadas com uma vida em que... O que você paga com o salário mínimo hoje em dia? Se você tem 2, 3 filhos, com as coisas com o preço que tem. Então... Pode parecer bastante loucura o que eu vou dizer, mas como eu estou dizendo coisas que parecem loucura há muitos anos, eu me sinto mais confortável de trazer isso. Não acho que o que está acontecendo é sobre Lula e Bolsonaro. A gente tem um candidato, que é o Marçal, que chamou essa atenção toda porque ele está vendendo o sonho. Porque ele vira para as pessoas nesse contexto de tanta dificuldade e diz, você vai enriquecer, você vai prosperar, você não vai depender do ter um salário mínimo da CLT, que muitas vezes é tão sufocante. Só que o Marçal é a aposta do tigrinho. É isso o caminho que ele oferece. Ele construiu um esquema de pirâmide em que, de quantas, sei lá, centenas de pessoas, uma ganha lá o dinheiro dele. E ele vira para a juventude toda e fala, não precisa trabalhar, não precisa estudar, não precisa ser sério. Não. Você vai ter um caminho rápido. E as pessoas estão tão desiludidas que muitas estão comprando. É literalmente as bets. O jogo do tigrinho. É o caminho fácil para você enriquecer. Mas quer saber? Eu também quero que as pessoas prosperem. Só que eu venho de baixo. Eu nunca consegui nada. Ninguém nunca aqui conseguiu nada fácil. E eu tô querendo mostrar e trabalhando para mostrar que sim, a gente pode ser muito mais. Sim, a gente pode prosperar muito mais. Sim, essa cidade pode ser muito menos desigual do que é hoje. Só que não é construindo prédio de 1 quilômetro de altura, nem investindo em bondinho voador. É a gente investindo na educação, investindo na saúde, fazendo o transporte funcionar, ajudando quem empreende na periferia. Então eu acho que essa polarização que existe entre o Marçal e eu, por exemplo, não é sobre esquerda e direita. É muito mais do que isso. É sobre qual é o caminho que São Paulo vai tomar para a gente poder voltar a sonhar. É o caminho da aposta, que para cada uma pessoa que ganha, 1000 famílias ficam destruídas? Ou é o caminho em que a gente se lembra de quem a gente é? Eu sou filha de imigrantes nordestinos. Quase todo mundo está aqui porque alguém saiu de sua terra para poder sonhar, para poder construir. Só que a gente sabe lá no fundo que esse caminho fácil de 1 mês, ele destrói a gente. Que a luta, ela demora um pouco mais, ela requer mais investimento. Mas eu concordo com as pessoas, São Paulo pode muito mais. São Paulo é a cidade mais rica do Brasil. E olha só, a cidade mais poluída, foi isso que a gente ganhou ultimamente, a cidade mais poluída do mundo. O transporte está um caos, de cada 3 pessoas, uma já foi roubada, teve o celular perdido aqui. A educação foi a que mais caiu das capitais brasileiras. As pessoas estão sufocadas e elas querem mais.
Eu acho que a grande polaridade que está posta é: a gente vai no jogo do tigrinho, que ferra com meio mundo de gente para um poder se beneficiar, que é isso que o Marçal faz, né? Ele ferra com todo mundo para ele poder se beneficiar. Ou a gente vai por um caminho de sim, querer e lutar por mais, mas um caminho mais sério, mas um caminho mais moderado. Eu acho que é isso que está posto na mesa.